Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje vamos ler a carta aos Hebreus no capítulo 8. Você tem gostado desse conteúdo? Então, não deixe de dar o seu gosto para nos ajudar com que esse vídeo venha alcançar ainda mais pessoas. E, óbvio, eu peço que você partilhe com outras pessoas. Como sempre, começamos com a nossa oração. Vamos falar com Deus? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos na tua presença e precisamos tanto ouvi-lo. Por isso estamos aqui para meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor, abrindo o nosso entendimento, despertando nossa fé, porque precisamos ouvir. E eu peço por essa pessoa que me acompanha nesse vídeo, para que ela também seja tão abençoada. Ela tem tantas necessidades, talvez esteja enfrentando uma luta tão grande, que o Senhor a ouça e a livre dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. O comentário diz assim: temos um sumo sacerdote. Essa expressão não designa uma esperança futura, mas uma realidade consumada. Isto é, o Senhor Jesus está em plena ação no cumprimento do seu cargo e todos devem tomar posse desse privilégio e se beneficiar dele. Portanto, quantas provas mais precisariam ser dadas sobre a superioridade do sacerdócio do Filho de Deus para que as pessoas creiam? Seu sangue jamais correrá o risco de ser reprovado, como acontecia com os sacrifícios caso fossem perfeitos. A autoridade do sumo sacerdote se limitava à terra de Israel, enquanto o Senhor Jesus tem poder e autoridade soberana nos céus e na terra. Mais uma vez, o autor aos Hebreus está aqui falando sobre o Senhor Jesus, sendo ele, então, o nosso sumo sacerdote. Isto é, como está aqui escrito, aquele que está assentado nos céus à destra do trono da majestade de Deus. Quer dizer, ele hoje assiste a nós diante de Deus, intercedendo por nós. Porque eu lembro de uma situação em que o povo de Israel estava no deserto e Deus falou para Moisés que não seguiria com eles, caso contrário, naquela rebelião, naquela teimosia, naquele endurecer de coração, Deus poderia matá-los. E eu fico imaginando hoje a corrupção do ser humano, né? E o quanto que Deus se chateia, abomina isso tudo. Mas o Senhor Jesus está ali intercedendo por nós, junto ao nosso Pai. 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O comentário: verdadeiro tabernáculo. As duas alianças possuem um santuário para presidir o serviço sagrado diante do Altíssimo. A antiga aliança teve o tabernáculo e posteriormente o templo para a execução do seu culto. Na nova aliança, o verdadeiro santuário é celestial, pois o sumo sacerdote realiza seus serviços diretamente da morada do Altíssimo. Esse contraste pretendia explicar, uma vez mais aos judeus cristãos, a superioridade do Evangelho. Por outro lado, o sacerdócio levítico, que oficiava no tabernáculo terrestre, estava sujeito às limitações e às fraquezas, tanto do homem quanto do lugar. Ou seja, por ter suas incapacidades, o sumo sacerdote precisava lutar por sua vida espiritual e pela sua salvação, como qualquer outra pessoa. Além disso, o santuário físico estava propenso à deteriorização e à violação humana, enquanto Jesus, o sumo sacerdote eleito por Deus, é perfeito e ministra no céu. Ele está à direita do Pai, em meio à glória e majestade inigualáveis. Por isso, é capaz de socorrer e interceder de modo perfeito pelos homens. Enquanto aqui na terra, né, o tabernáculo que existia foi construído pelos homens, esse foi construído por Deus. Então, aqui não há defeitos, aqui não há falhas, aqui há perfeição. O 3.
porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Comentário: sombra das coisas celestiais. Por meio da sombra, podemos vislumbrar os contornos e as formas de algo ou de alguém representado por ela. Assim, o sistema levítico, o tabernáculo com seus utensílios e os rituais foram chamados por Deus de sombra, porque era uma representação do santuário celestial e da obra redentora do Senhor Jesus. Por isso, o Altíssimo concedeu os detalhes específicos de sua construção a Moisés e determinou que suas ordens fossem seguidas rigorosamente. Caso contrário, elas seriam uma reprodução infiel e não poderiam ser usadas como exemplo da realidade celeste e do plano de expiação da raça humana. Está lá em Êxodo 25:40. Divinamente foi avisado, significa que mesmo que Moisés tenha feito tudo conforme a vontade do Senhor, ainda assim foi advertido de que tudo aquilo iria passar, pois era apenas uma sombra e não a realidade. O Altíssimo mostraria de forma efetiva à humanidade o padrão perfeito de vida, obediência, sacrifício e serviço sagrado por meio do seu Filho. Veja que glorioso, né? Enquanto no Velho Testamento nós vemos o tabernáculo, o serviço do tabernáculo, né? o sacrifício, o altar, o Santo dos Santos. Então, tudo isso que nós vemos aqui na terra, construído por Moisés, agora no Novo Testamento, nós entendemos com uma luz muito mais clara. Nós entendemos que esse mesmo santuário está nos céus e que o próprio Deus estava ali atuando por meio deles. Que perfeito, não é? Que maravilha. Eu posso imaginar agora o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, estando ali ministrando, né, diante de Deus por nós, tão pecadores que somos. No 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque ele morreu, né, levando os nossos pecados e firmando uma nova aliança. Agora, aliança no seu sangue. 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, por que a casa de Israel? Por que a casa de Judá? Porque o Senhor Jesus vem da casa de Judá. Então ele falou: vem dias em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E nós estamos vivendo essa nova aliança hoje. Nós somos uma geração muito bem-aventurada, porque nós podemos desfrutar da nova aliança. A aliança agora, não no sangue de cordeiros, mas no sangue do próprio Deus Altíssimo. Que maravilhoso. No 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e o seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Comentário 9 e 10. Porei as minhas leis no seu entendimento. Do coração procedem maus desejos, paixões e inclinações pecaminosas. Porém, aquele que tem o seu entendimento espiritual iluminado e é regenerado passa a ter a palavra de Deus firme dentro de si. Sua obediência ao Altíssimo não é forçada, mas voluntária e prazerosa.
O sonho de Deus sempre foi ter um povo que o considerasse e lhe temesse com todas as suas forças. Por isso revelou a eles a sua vontade. No entanto, as prescrições dadas a Moisés passaram a ser obedecidas de forma sincera apenas por alguns, pois a maioria passou a praticá-las de maneira superficial, ou seja, as cumpria mecanicamente como mero compromisso religioso. Assim, embora os rituais e as prescrições fossem cumpridos formalmente, não produziam vida, e o pecado permanecia dentro das pessoas. Portanto, na nova aliança, por meio do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo, o Senhor tem seu anseio realizado. Quem é uma nova criatura tem sua alma cheia da presença divina e é despertado para amá-lo e servi-lo como ele deseja. Então, primeira coisa, né? Deus tirou o povo do Egito com a mão dele, né? Puxou aquele povo, retirou eles do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, né? Porque eles duvidaram de Deus, reclamaram, murmuraram, e Deus então não pôde fazer grandes coisas. Mas ele fala, porque essa aliança, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, né? Porei as minhas leis, primeiro, no seu entendimento, quer dizer, a nossa mente, é no pensamento. Por isso que o Espírito Santo nos é dado para nos fazer lembrar de todas as coisas. Segunda coisa que ele fala, e é em seu coração as escreverei. Então, é como se o lugar onde o coração que é tão enganoso e corrupto, então esse coração agora vai ter a lei de Deus. Ele já não vai ser mais enganoso. Ele vai ser um altar, e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Quer dizer, uma recíproca, né? Uma via de mão dupla. E é isso que Deus quer, né? Deus quer se relacionar conosco. Não é apenas eu fecho meus olhos e falo, Senhor, eu tenho uma lista aqui de pedidos, eu quero isso, isso, isso e isso. E acabou. Não, é um relacionamento. Assim como eu quero algo de Deus, Deus também requer algo de mim. No 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, Deus quer se revelar para você. O que significa isso? É que você não precisa, você não depende do pastor ou do bispo, ou de um obreiro, ou de um oficial, quem é, tenha ele o título que for na igreja, para você conhecer o Senhor Jesus. Você pode conhecê-lo pessoalmente na sua vida, basta buscá-lo, né? Basta entregar-se para ele. Então, você não depende de mim, você não depende de um bispo, de alguém. Vá sozinho, você tem acesso a ele, o véu está rasgado. No 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Quer dizer, nós temos um costume, por exemplo, se fomos magoados por alguém nos feriu, não esquecer, né? E sempre nos lembrar. Quando vemos aquela pessoa, nos lembramos do que ela fez ou do que ela falou, da atitude que ela teve para conosco. Diferente de Deus, que quando nos arrependemos, a promessa dele é que não me lembrarei mais. Quer dizer, ele pega isso, o meu passado, a sujeira que eu vivi, as ofensas que eu fiz a ele, e ele lança no mar do esquecimento. Mas o ser humano, ao contrário disso, ele insiste em querer bater na mesma tecla e falar do erro da outra pessoa. Um erro, né? Nós temos que olhar para Jesus. Por isso que é tão importante, né, que a gente busque o perdão de Deus, mas também busque perdoar os outros. O 13 dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. O comentário, perto está de acabar. Se um novo pacto é estabelecido, logo o anterior perde o seu valor. O conceito de velho, exposto no texto, remete a decadente e frágil, que precisa ser substituído. Diante disso, a nova aliança determinava de forma clara que o perdão e a salvação não vêm por obras, mas somente pela fé. Desse modo, ninguém poderia mais fundamentar sua vida sobre as cerimônias ou sobre os rituais da lei, e sim sobre a fé no sacrifício do Senhor Jesus.
A questão aqui não é que o Velho Testamento não deu certo, nem que a lei não tenha dado certo, ou que Deus tenha pedido algo tão rigoroso, tão difícil, que nenhum ser humano poderia cumprir. Podemos, mas a questão está na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Então nós não conseguimos, não fomos capazes de fazer aquilo. Mas se quiséssemos, conseguiríamos. Mas o ser humano não consegue, ele é muito frágil, fraco, né? Então o Senhor Jesus veio para resolver isso. Aí tem muitas pessoas que falam assim, por que há o pecado, né? Por que Deus não criou tudo perfeito? Mas Deus criou o perfeito. O ser humano trouxe a imperfeição. E a culpa não é de Deus. Só você olhar e observar bem. Por exemplo, Deus não criou nada mecânico. Eu tenho aqui, eu estou filmando através do meu telefone móvel, né? Do meu smartphone. Eu dei uma ordem para ele me gravar. E enquanto eu estou aqui e não apertar o botão novamente, ele vai continuar me gravando. E o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa acontece com tudo que é programável. Deus não programou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo, para amá-lo, né? Não, ele nos deixou livre. Por isso que existe o chamado livre-arbítrio. Então, ele nos deixa livre. Deus criou o homem e falou para ele, olha, não toca nessa árvore, porque se você comer dela, certamente você vai morrer. Então, não toque. Mas o ser humano foi lá e fez o que Deus havia dito para não ser feito. Então, ele era livre para escolher. Escolher obedecer a Deus e permanecer no Éden, no paraíso. Ou desobedecer e pagar, né? Infelizmente, até hoje o ser humano continua pagando para ver, né? Ele continua vendo, querendo provar, querendo fazer tudo errado para ver o que vai dar. Infelizmente, o preço é muito alto. Bom, espero ter te ajudado. Nós vamos continuar lendo ainda esse livro de Hebreus. Ele é muito forte. Que você seja ajudado plenamente, em nome de Jesus.